Boa tarde, irmãos. Hoje estamos enfrentando o problema da falta da luz para realizarmos o nosso Evangelho no lar. Entretanto, a gente adequa as tecnologias como conseguimos, porque o plano espiritual não para. E esses momentos de adversidade, eles vêm para nos fortalecer, para nos mostrar que devemos seguir sendo perseverantes, para nos mostrar que não importa sobre quais circunstâncias estejamos, nós temos que ter fé, temos que acreditar. E é com muita fé, com muito amor, que neste momento eu convido a todos para que possamos mentalizar somente coisas boas, mentalizar neste momento que o Pai nos ampara, pedir pelos irmãos que estão desencarnando. Nosso planeta passa por um processo de transformação. Nós espíritas sabemos que é um momento extremamente importante e nós pedimos então que todos aqueles irmãos que estão deixando o nosso planeta sejam acolhidos, recebendo os atendimentos necessários no plano espiritual, os irmãos que estão adoentados, que sejam perseverantes durante este momento, porque nada é em vão, e os irmãos que aqui ficam, que nós tenhamos sempre muita fé, que nós tenhamos muita perseverança. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, hoje a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que quiserem acompanhar, que tenham seus livros em casa, está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, item 9 também, a cólera. Até fica já a nossa sugestão também, para que os irmãos possam, na medida do possível, adquirir o seu evangelho, para fazer suas leituras em casa, para fazer seu evangelho no lar também, para nos acompanhar nos nossos evangelhos. Nós temos diversas edições e é um livro muito de fácil acesso, e o custo dele é bem pequeno, é bem baixo, assim, nós temos de vários valores, é fácil de adquirir. Então vamos à nossa leitura. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, sendo um acesso de fúria,
praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. Ó espíritas, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. E um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Meus irmãos, esses 5 parágrafos, eles falam para nós da cólera. O que significa esse termo? Irritação forte, ira, impulso violento. E aqui esse espírito protetor, ele vai conversar conosco e dizer onde é que está a origem desses nossos acessos de fúria. Quem de nós já não caiu nesses momentos que ou que tenham pena de nós, ou que quando nós, depois de passados esses momentos tão tristes, pensamos e vemos o quanto ridículos estamos sendo nesses acessos de fúria, de raiva, quantas coisas acontecem, quantas coisas que por algumas vezes não tem nem como remendar, né? E o irmão nos diz que esses acessos de raiva, de intolerância, eles começam lá com o orgulho, né? Quando nós nos colocamos acima dos nossos irmãos, a ponto de qualquer comparação, qualquer questionamento sobre a nossa personalidade, nós caímos nesse desespero, nesse desequilíbrio. E aí o desequilíbrio se dá através das grosserias com palavras, através das grosserias com ações, e por que não, infelizmente, tem aí os noticiários todos os dias a nos ilustrar isso que estamos falando, ações violentas, ações terríveis, violências que por vezes extirpem a própria vida de outros. Então nós pensamos, e a nossa reflexão é por que essa irracionalidade? Se nós fomos criados por um Deus de amor e misericórdia, porque o Deus que Jesus nos apresenta é esse Pai amoroso e misericordioso, que nos dá o livre-arbítrio para escolhermos entre o bem ou o mal, por que nós vamos nos distanciar tanto? Por que nós, seres racionais, seres sujeitos à lei do progresso, porque vamos melhorar, não podemos permanecer sempre estacionados na maldade, por que nós vamos escolher justamente o caminho das coisas irracionais? O caminho das coisas brutas, o caminho da irritação, o caminho da violência verbal, o caminho da violência física, que é a cólera que o irmão está aqui no nosso evangelho nos convidando a refletir. Irmãos, dificuldades todos temos. O nosso mestre Jesus, o mestre Nazareno, embora não tivesse nenhum passado mais a expiar, quando reencarna na Terra, reencarna em missão pelos seus irmãos, em missão de amor, ele escolhe um caminho marcado por dificuldades. Aliás, os seres, os irmãos que ele se ocupa durante sua caminhada na Terra, são os desvalidos, são os pobres, são os miseráveis, são os rejeitados, são os doentes. Teve todo um comprometimento com coisas tão difíceis e mostrou-se resignado. Evidente que nosso mestre amado teve diversos momentos de tristeza com a cólera com que se deparava, com a irritação, com o ódio que se deparava. Mas, no entanto, suas ações foram todas marcadas pelo amor, marcadas pelo perdão. Nós temos na passagem bíblica que no seu momento derradeiro,
no seu momento de desencarne, depois do Calvário tão difícil de violências físicas e morais, ele volve o olhar para o Pai e ele pede perdão, perdão para os irmãos. Então essa criatura excepcional nos mostra que mesmo vivendo as maiores adversidades, seu coração vibrou sempre no amor. Seus pensamentos foram sempre no amor. Então o apelo que nós fazemos hoje, nessa tarde sem luz, sem eletricidade, fria aqui no nosso centro espírita, é que vamos aquecer nossas almas no amor. Vamos escolher o caminho das coisas boas. Não nos deixemos irritar por nada. Somos seres racionais, nós os comandamos. Quando vierem aquelas sugestões espirituais dos irmãos afortunados, espirituais que vêm, de repente até procurar uma ajuda e acabam nos estimulando com pensamentos negativos, vamos orar. Vamos aderir às sugestões dos bons espíritos que sempre nos aconselham para a paz, para o amor, para a reconciliação, para o perdão. Meus irmãos, o momento é tão precioso, o momento é tão definitivo para nós nos melhorarmos. Escolhamos hoje. Hoje vou começar minha reforma íntima, seguindo e vivenciando o Evangelho lá na minha casa, para com as pessoas que eu convivo. É difícil, sim, o lar é uma oficina desafiadora de tantas provas, assim como as relações sociais, como os locais dos nossos trabalhos. Mas, no entanto, podemos ser, a exemplo do Mestre Jesus, perseverantes na fé, perseverantes no amor. Nós tivemos outros tantos discípulos e apóstolos do Cristo. Nosso próprio benfeitor espiritual, Chico Xavier, foi um apóstolo que perseverou no amor. Teve os desafios da doença, teve os desafios das adversidades, as mais diversas, e se manteve firme no amor. O que resta para nós, irmãos? Não caiamos no desespero, no ridículo da irritação, da cólera, dessa desesperação que não leva a nada. Sigamos no caminho da luz, e o caminho da luz é o caminho do amor, é o caminho que Jesus nos ensinou. Eu vou passar a palavra para a irmã, que vai também fazer a leitura de Emmanuel. Nós deixamos aqui nosso convite sincero. Vamos ler nossos evangelhos, vamos adquirir nosso evangelho segundo o Espiritismo e ler, são tantas passagens bonitas, consoladoras, e vamos ler Emmanuel. São tantos os livros, tantas as mensagens confortadoras. É o que nós temos para contribuir para com todos na esfera espiritual. Então, dando seguimento às nossas leituras de Emmanuel, vamos continuar com Ceifa de Luz, uma das tantas obras que Chico psicografou de Emmanuel. E a nossa mensagem de hoje é anti-ofensas. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, essa passagem está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. A fim de atender a recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará, mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa,
agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de nossos irmãos envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Com essa mensagem de Emmanuel, que possamos seguir a máxima de Jesus sobre amar os nossos inimigos. Muitas vezes nós entramos em conflitos e não pensamos o que será que se passa com o outro. Por que será que esse outro me deseja o mal ou me faz o mal? Então, irmãos, sempre que passarmos por uma situação na qual nos sentimos ofendidos ou que percebamos que a pessoa está nos fazendo mal, oremos por ela. Oremos profundamente e vamos pedir que Deus ampare esse irmão, porque certamente bem ele não está. Então, sejamos fortes e firmes. E é assim que nós agradecemos a Deus a oportunidade da vida e por estarmos aqui novamente essa tarde. Que assim seja. Que assim seja. Apareceu 22.